A paz do Senhor para toda a igreja. Estamos felizes por estar aqui com vocês para poder ministrar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o nosso alimento e diante de qualquer situação que a gente esteja atravessando, ela é um remédio para a nossa alma. E eu gostaria de meditar com vocês em Hebreus 11. Se você puder estar procurando aí, primeiro nós vamos ler Marcos 4, 35 a 41, depois nós vamos para Hebreus 11, capítulo 11, de 1 a 6. Amém? Vamos lá então. Marcos 4, 35 a 41 diz o seguinte para nós. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe, Mestre, não te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes Jesus, por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande tremor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, vamos ler também Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 6. A essência e o sentido da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé ofereceu Abel a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pai eterno, Deus amado, nós te louvamos por essa palavra que foi lida, a palavra do Senhor. E nesse momento nós vamos ministrar a palavra do Senhor pelo Teu Espírito Santo a esse povo que está aqui para ouvir essa palavra, aos irmãos que nos acompanham pela internet. Pai amado, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Eu sei que o Senhor está com os nossos irmãos onde eles estiverem. Eu não sei qual é a situação ou a necessidade dessas pessoas que nos ouvem, mas eu sei que nesse momento o Espírito Santo vai, Deus querido, falar nos corações de cada um e o Espírito Santo vai ministrar aquilo que nós precisamos neste momento através da sua palavra. Amém e amém. Queridos, amados, nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu tenho certeza que essa mensagem ela vai enriquecer o coração de vocês. Queridos, eu poderia dar para essa mensagem ou para esse sermão um tema. E o tema que eu daria para nós nesses textos que nós acabamos de ler seria a afirmação de fé. Nós não estamos falando de frase de efeito, não estamos falando de chavões positivos, estou falando de situação impossível na perspectiva humana. Fé no hebraico é emuná e no grego pistes, e literalmente significa viver o que está escrito, louvado seja o nome do Senhor. O que isso significa para nós? A igreja, meus amados, ela precisa crer na Bíblia como um livro que vai além de um compêndio de histórias, ou de um livro distante que aconteceu na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Davi, na vida de Jeremias, na vida de Pedro e na vida de Paulo. Fé, meus irmãos, é assimilar
Fé, queridos, é acreditar que o que aconteceu com eles vai acontecer comigo também. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque está escrito. Jesus sempre disse, na sua palavra está escrito, e ele vela para cumprir a sua palavra. Portanto, meus queridos, a Bíblia não é um livro de paródias de história, é um livro de experiência na sua essência. Louvado seja o nome do Senhor, porque fé, meus irmãos, é experimentar. Louvado seja o nome do Eterno. Fé é experimentar. A palavra do Senhor diz para a gente que a fé na Bíblia é um princípio ativo. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, ela não permite dúvidas na nossa vida. Irmãos, quem crê, age. Quem crê, descansa. Quem crê, se move. Quem crê, caminha. Aquele que tem fé, ele consegue rir na tristeza. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, louvado seja o nome do Senhor. Então quem tem fé caminha, quem tem fé consegue antever o tempo da bonança, porque nós acreditamos no cuidado de Deus, nós acreditamos nas promessas de Deus. Aquele que tem fé, meus irmãos, consegue ver a vida em cenário de morte. É o que nós temos presenciado nesses dias, quando ligamos jornal, quando ligamos ou lemos algum jornal, quando estamos diante de uma televisão, só morte. Mas quem tem fé consegue ver a vida num cenário de morte, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que tem fé, meus irmãos, consegue dormir em tempo de prova, porque a fé, ela vai além daquilo que você tem vivido, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um grande exemplo de Pedro. Pedro estava em prisão. Pedro estava aguardando talvez a morte no outro dia, mas Pedro dormia. E quando o anjo foi ali libertá-lo, ele teve que sacudir Pedro para que Pedro acordasse. Irmãos, esse é o nosso Deus. A única coisa que impressiona Deus na humanidade, meus queridos, é a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para falar de fé e de esperança. Ele, sabe, Deus não está assim. Eu vejo dessa forma, Deus ele não olha para a nossa dor, Deus ele não olha para os nossos problemas, ai coitadinho dele, coitadinho dela, Deus olha para a nossa fé. E Ele colocou essa fé no nosso coração. A Bíblia diz que Deus deu um dom, que é a fé para cada um de nós. Nós temos que exercitá-la. A linguagem do escritor, queridos, de Hebreus, ela está sendo usada aqui e é uma linguagem de um construtor. Sabe por quê? Porque quando ele diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A fé é o alicerce daquilo que pretendemos construir. Louvado seja o nome do Senhor. Toda construção, ela começa pelo alicerce, meus irmãos, que é o fundamento. O escritor está dizendo para nós que todo milagre, ele começa na fé. Não há limites para o exercício da sua fé. Creia nisso, louvado seja o nome do Senhor. A fé, ela prova para a gente que nós não vimos as coisas que não foram vistas. E a fé é a garantia dessa materialização. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é a certeza daquilo que você não viu e não aconteceu. Então a fé é essa certeza. A fé é como uma nota fiscal. Às vezes a gente vai em uma loja, a gente faz uma compra e a gente vai para casa, né? E a gente não recebeu aquele produto que a gente comprou. A gente não recebeu ainda. Mas o que é que nós temos? Nós temos uma nota fiscal que garante que aquele produto vai chegar na nossa casa. Então, se aquele produto vai chegar na minha casa, essa nota fiscal me garante, assim é a fé. Entendeu? Você já pode antever a sua vitória, porque a fé é essa garantia. Nós vivemos pela fé, o justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Não importa o quanto você ora. Tem gente que ora muito, tem gente que jejuma muito, mas ele vive apreensivo, preocupado, com medo de que não vai dar certo. A fé, ela precisa ser, exercitada. Você precisa ser movido pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. No contexto atual, para muitos pregadores, fé é conseguir bens materiais. Fé, queridos, não é o que eu conquisto. Fé é o que eu vivo. Eu acabei de dizer, o meu justo viverá pela fé. Então, o que eu quero dizer para você? Fé é aquilo que eu vivo. Fé
no coração do cristão é a capacidade de se entregar. A Bíblia diz que muitos heróis da fé morreram pela fé, porque creram, morreram porque guardaram a fé. E eles não morreram, eles estão com Cristo e vão receber o galardão na hora certa. Então, fé é aquilo que eu vivo. Nunca se esqueça disso, eu vivo pela fé. E Romanos diz que tudo que não é de fé é pecado. Queridos, onde que a nossa fé se manifesta? A nossa fé, ela se manifesta no tempo da adversidade. A fé é na diversidade que ela se revela com mais clareza. Abraão, irmãos, é um exemplo. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus nos prova, sabe? Mas Deus não nos prova para ver a nossa fé. Deus não precisa disso porque Deus é onisciente. Até a Bíblia diz assim que Deus, ele não prova ninguém além das suas forças. Deus não vai provar alguém que ele não possa acreditar nele. E muitas vezes as provas é para o nosso crescimento, é para a nossa meditação, é para a nossa reflexão, é para nós crermos que nós precisamos de mais coisas na nossa vida, nós precisamos de mais intimidade com o Eterno. Então, muitas vezes a fé, nossa fé é provada para isso, para que eu possa entender que eu posso, onde eu posso chegar, onde eu posso ir pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse texto que nós lemos, de Marcos 4, 35 em diante, eu quero trabalhar com vocês 5 afirmações de fé. 5 afirmações de fé para nós concluirmos o nosso sermão. A primeira afirmação de fé que nós temos nesse texto, nesse versículo, é a seguinte: tenha fé. Não tenha medo. Os discípulos, meus amados, estavam atravessando o mar da Galileia e quando eles foram surpreendidos por uma grande tempestade, e eu quero dizer para você, tempestade faz parte da nossa vida nesse mundo aqui. O escritor, o pregador, escreveu para nós em Eclesiastes que é um propósito debaixo do sol. É tempo para tudo debaixo do sol. E as tempestades da vida, meus irmãos, elas são inevitáveis. Elas são inesperadas e muitas vezes elas são inadministráveis. Às vezes a gente pensa, o que fazer agora? É por isso que a Bíblia diz, não olhe para o problema, olhe para Jesus e não para o tamanho do problema. Os discípulos, meus amados, eles tentaram superar a força do vento, tentaram superar a fúria do mar, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque só Jesus podia realizar aquilo ali na vida deles. Mas Jesus, na hora certa, ele levantou e repreendeu o mar e o vento. E a gente pensa assim, tudo passou, né? Fez bonança e eles ficaram boquiabertos, assim, que isso? Quem é esse que até o vento lhe obedece? Né? E quando Jesus levanta, né, e determina que aquela tempestade, que aquele mar acalme, que se torne bonança, Jesus olha para eles e diz para eles o quê? Vocês deveriam ter tido fé. Meus amados, a fé, ela deve ser exercitada no momento de dificuldade. É no momento de luta, não é quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, é a fé natural. Mas quando tudo vai muito ruim, a fé sobrenatural tem que entrar em ação. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse para eles, não tenha medo. Irmãos, eu gosto muito dessa expressão, não temas. A Bíblia diz, tem mais de 365 vezes essa expressão na palavra do Senhor. Então, para todo dia que você levanta, você tem essa expressão, não temas, não temas, não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, não temas. Está escrito na palavra do Senhor. E nós não vamos temer, nós vamos caminhar em nome de Jesus Cristo. Amém? Segunda afirmação de fé dentro desse texto que nós lemos. Por causa da promessa de Jesus. Olha, e naquele mesmo dia Jesus diz assim, olha, passemos para o outro lado. Então as tempestades não podem frustrar Jesus. Nada pode pegar Jesus de surpresa, Deus de surpresa. Porque Ele é presciente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, o que Ele promete se cumpre, nada frustra Ele. O que Ele prometeu para você, quando Ele dá uma ordem, as coisas acontecem. Basta uma palavra de Deus e tudo muda. Nós precisamos entender a soberania de Deus. Nada pode impedir que a vontade de Deus seja feita, nem no céu e nem na terra.
porque Ele é supremo, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele vela para cumprir a sua palavra. Não precisamos temer, queridos, precisamos confiar. Nós precisamos confiar, e eu digo para você que está aqui, você que está nos ouvindo, fé é não tenha medo. Fé e não medo, essa é a palavra de Deus para mim e para você nesse momento, nessa hora. E aí, seja qual for a sua dificuldade, meu irmão, creia, acredite, a fé é a certeza, louvado seja o nome do Senhor. Outra afirmação de fé, a terceira afirmação de fé, porque a presença de Jesus estava naquele barco. O barco foi varrido, não podia afundar porque Jesus estava presente. Querido, se o Criador do universo, o sustentador da vida, aquele que controla as leis da natureza, estava presente, os discípulos jamais naufragariam. E eu quero dizer para você nesse momento, se Cristo está presente na sua vida, creia, Ele é o sustentador da vida, Ele controla a natureza, e jamais você vai naufragar também. Aconteceu com os discípulos, acontece conosco também, porque nós somos o povo de Deus, nós somos o povo que nos separamos das trevas, do pecado, nós somos tirados do reino das trevas, estamos no reino da luz, louvado seja o nome do Senhor. Temos uma promessa de Cristo, sabe, essa promessa maravilhosa, eu lembro dela todos os dias na minha vida. Qual é a promessa feita por Jesus? Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Você não está só, Jesus está presente na sua vida, amém, meus irmãos? Não entristeça. E na jornada da vida, nós sempre enfrentamos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte, mas nós não precisamos temer, sabe por quê? Jesus está conosco. Ele não prometeu para mim, nem para você, nem para ninguém ausência de lutas. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas Ele prometeu para você: se você estiver comigo e eu com você, a vitória é certa. Não importa se é aqui, não importa se é para ir para a glória, a vitória é certa. E lembre bem, Ele não prometeu caminhada fácil. Tem gente que acha que porque ele é cristão, tudo tem que ser às mil maravilhas, 100%. Não seguimos Jesus pelas coisas que Ele nos dá, mas pelo que Ele é na nossa vida. E aí eu quero dizer para você, você tem a companhia permanente dEle. A caminhada pode não ser fácil, mas a presença dEle permanente você tem. E eu te vou dizer mais ainda uma coisa maravilhosa, você vai ter uma chegada segura. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quarta afirmação de fé. Estamos indo para a quinta afirmação de fé. A quarta afirmação de fé, sabe por que é? Lá em Marcos 4,38, o que Jesus disse para eles? Por causa da paz de Jesus. Irmãos, Jesus dormia, sabe por quê? Porque Ele confiava na providência e no cuidado do Pai. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. A Bíblia diz: o verdadeiro amor, que é Deus, Deus é que é o verdadeiro amor. Lança fora todo medo, meus irmãos. Por que temer? Para que ter medo? Para que andar ansioso? Para que temer o amanhã, daqui 1 ano, daqui 3 anos? O que vai acontecer no mundo? Está escrito, amados, o que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas em nome de Jesus, a igreja estará protegida pelo eterno, pelo amado das nossas almas. Nós somos a noiva de Cristo, nós temos nos preparado. E o Senhor Jesus é que tem nos preparado através do seu Espírito Santo. E eu quero dizer para você, muitas vezes nós ficamos alarmados, porque duvidamos que Deus esteja no controle. Quando a tempestade chega, queridos, não esqueça, Deus está no controle. Deus não perdeu, sabe, a capacidade de domínio. Tudo está debaixo da sua potente mão. E nós precisamos aprender a descansar, que a tempestade chega. E mesmo sabendo que a situação esteja fora do nosso controle, está rigorosamente debaixo do controle de Deus. Oh, irmãos, como isso é maravilhoso, como isso é glorioso, como isso nos dá, sabe, uma tranquilidade que nada nesse mundo pode nos dar. Só Jesus pode nos fazer tranquilos. Amém? A quinta afirmação de fé está em Mateus, no texto que nós lemos, 4,39, por causa do poder de Jesus. O poder dele, que ele tem, repreender o vento. Queridos, quando o vento nos ameaça, lembre, ele está debaixo do poder de Deus. Jesus, meus irmãos, tem poder na natureza.
Às vezes a gente vê jornal, tsunamis, furacões, né? Recebem tantos nomes. A gente vê tanta tempestade, chuva de aquele granizo, né, irmãos? E aí a gente fica apavorado, irmãos. Deus está no controle da natureza. Ah, mas por que Deus permite isso, irmãos? Nós precisamos entender que, infelizmente, o mal no mundo, o pecado, a idolatria, a apostasia, sabe, irmãos, traz todos os males no mundo. Quando Deus falou para Adão assim, Adão, tá vendo aquela árvore no meio do jardim? Não coma dela. Porque se você tocar naquela árvore, o mal vai te visitar. Então as pessoas têm tendência a tudo jogar em cima de Deus, quando na verdade são os homens que trazem os males para si próprio. Através das suas escolhas, através das suas opções, através do seu livre-arbítrio tem trazido males. Mas lembre-se, o Senhor é o Senhor da natureza. Lembre-se que Ele tem poder sobre os demônios. O demônio, irmãos, ele não é, isso é coisa do maligno. Pode ser coisa do maligno, mas ele está no comando de Deus. Deus coloca uma corda nos pés dele e dá a corda para ele até onde Deus quer. Ele precisa da permissão de Deus para agir, para fazer, para tocar, qualquer coisa que ele vai fazer. Ele não faz sem a permissão de Deus. Irmãos, precisamos descansar no Senhor. Ele tem poder sobre as enfermidades. Irmãos, não tem enfermidade que leva um cristão. Não tem enfermidade que leva ninguém. Sabe quem leva? Irmãos, é o chamado de Deus. Temos visto tanta gente morrer aí, que triste, que coisa horrível. Mas eu quero dizer para você, ninguém vai antes da hora. O Senhor é que guarda a vida dos seus, o Senhor é que preserva a vida dos seus. E o Senhor há de cuidar dos seus, até na hora da sua partida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo diz que é lucro estar com Cristo. Felizes os que partiram com o Senhor. Porque a vida começou, não acabou, ninguém morre, irmãos. Vivemos eternamente, tanto salvos como condenados vão viver eternamente. Então nós precisamos entender isso. Ele tem poder sobre as enfermidades, não tenha medo. Jeová Rafá é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que te tira da sepultura e faz descer nela também. Quero dizer que ele tem poder sobre todas as coisas. Mateus diz assim, olha, Jesus diz assim, todo o poder me é dado nos céus, na terra. O Senhor tem poder sobre todas as coisas. Irmãos, creia nisso. Não duvide, acredite, tenha fé. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisamos temer. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso está conosco. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Queridos, vou repetir, fé e não medo. Amém? Fé e não medo. Levante amanhã e diga fé e não medo. Vá dormir e diga fé e não medo. Fé e não medo. Nós somos o povo da fé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Fé e não medo. Louvado seja o eterno das nossas almas. Esse deve ser o estandarte da nossa vida. Se olharmos para as circunstâncias ao nosso redor, nós vamos ser dominados pelo pavor, nós vamos ser dominados pelo medo, mas em nome de Jesus, nós vamos ser dominados não, porque nós não vamos naufragar. Nós vamos prosseguir com Cristo, com fé, com os olhos fitos em Cristo, nós vamos triunfar. Amém? E para concluir o meu sermão nessa manhã, eu quero dizer para você que nós falamos muito sobre fé, não é? E agora nós vamos terminar falando que a fé, ela traz o que para mim e para você, irmãos? Esperança. Tem um adágio popular que diz que a esperança, né, ela nunca morre, né? E a Bíblia diz que a esperança não morre. A Bíblia diz que a esperança não morre. Sabe por quê? Se o próprio Abraão creu contra a esperança, a fé nos traz a esperança. A esperança é o legado de Deus para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança vai nos conduzir à glória, à presença do Eterno. É a esperança que nos faz vencer as tribulações e os obstáculos da vida. A esperança, meus irmãos, é o triunfo. É o triunfo que o cristão tem. É o triunfo dos nossos projetos. A esperança é o triunfo de que mais, irmãos, das nossas metas. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança revela a presença de Deus na minha vida. A divina presença poderosa de Deus na minha vida. A esperança pode mudar a nossa vida e exercer uma influência tremenda em todas as áreas da nossa vida. Não viva sem fé, não viva sem esperança.
Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, olha o que Romanos 5, 3, 5 diz para nós. Olha que palavra maravilhosa, guarde no seu coração, viva essa palavra, alimente-se dessa palavra, esconda essa palavra no seu coração. Olha o que está dizendo para nós, Hebreus 5, 3 a 5, diz o seguinte: gloriemo-nos nas tribulações. Oh, glórias a ti, Senhor, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a experiência, meus irmãos, não desaponta o cristão. Amém? Eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui comigo, por vocês terem me ouvido, e eu te conclamo, eu te desafio a viver a fé e a esperança no amor que há em Cristo Jesus. Tudo vai passar, meus irmãos. A Bíblia diz que tudo vai passar. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E nós estamos olhando para o alvo que é Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que Pedro, quando ele teve dificuldade e ele viu Jesus andando sobre o mar, pensou ser um fantasma, porque não estavam preparados espiritualmente, estavam desprovidos, dessa fé. E aí Pedro disse: se for o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus disse para ele: venha, Pedro. Irmãos, o único que andou sobre as águas. Pedro! Por quê? Porque a força motivadora era Cristo. Andar sobre as águas, andar acima das lutas, das dificuldades. Mas Pedro começou: eu estou andando sobre as águas, estou andando, e começou a afundar. Se você olhar à sua volta, se você olhar para baixo, se você olhar para essa terra, você vai perder. Olhe para Jesus, tá? Eu não me lembro agora qual foi um grande pregador, não sei se foi Charles Spurgeon, que diz o seguinte: quanto mais eu tenho de Deus, menos eu cobiço dessa terra. Irmãos, vamos olhar para Jesus, porque a gente vai desejar o céu, nós vamos desejar, a presença de Deus, nós vamos desejar estar com Cristo, nós vamos amar as coisas do céu, porque as coisas da terra são perecíveis, efêmeras e passageiras, mas as coisas de Deus são eternas. Amém? Eu gostaria de orar por você para nós terminarmos essa palavra, tá? E que você coloque a mão no seu coração agora e você creia que o poder da fé é que vai mover você. Que você coloque a sua fé em ação. Que você acredite que Deus está com você e que você não precisa temer nada. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Eu te agradeço por essa igreja. Eu te agradeço pelo pastor dessa igreja. Esteja com ele agora, suprindo as necessidades do teu servo. Esteja suprindo as necessidades desse povo que me ouve nesse momento. Pai, vai de encontro a cada coração. Que os nossos corações estejam protegidos, estejam guardados pelo grande eu sou. Aquele que tem poder de agir, poder de trabalhar, poder de fazer o que bem ele apraz, o que bem ele deseja. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia diz que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Amado Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem revelado essa palavra gloriosa, essa palavra que tem poder, porque é a sua palavra. Tudo que nós falamos nesse momento, falamos fiados na tua palavra, não é a nossa palavra, nós não temos nada, nós não somos nada, mas a tua palavra tem autoridade. A tua palavra tem poder, porque a tua palavra já se cumpriu. O que falta agora é só a volta de Jesus, e nós almejamos esse dia onde não haverá dor, tristeza, morte, enfermidade, não haverá angústia, não haverá pecado. Oh Deus, louvado seja o nome do Eterno. Maranata, Senhor, que o teu povo desperte, que o teu povo entenda isso e busque a tua presença, para que esse dia possa ser abreviado. Pai, muito obrigada. Fica com os nossos irmãos, traga cura espiritual, cura mental, cura física, traga alegria, traga fé, traga esperança, Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor e fique em paz. Deus abençoe. Amém.